instrução. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ponto número 1, ele tem que estar no negócio. Eu posso ser uma pessoa inteligente, cheia de capacidade intelectual, preparar uma palavra que eu acho, olha e falo assim: caramba, essa aqui é a última Coca-Cola do deserto. E eu pregar para uma assembleia enorme e aquilo não surtia efeito em ninguém, porque não havia um som dentro daquela preparação. Então as duas coisas, elas precisam andar juntas. Você precisa se preparar dentro daquilo que Deus te deu, você buscar conhecimento. Mas você precisa estar debaixo de uma direção de Deus. A arte de falar em público, na Grécia, em primeiro lugar, recebeu o nome de retórica. Eu não vou definir a retórica aqui, porque a gente vai passar por ela. A retórica, ela faz parte de um dos itens da homilética. Essa matéria envolve oratória. Deixa eu até avançar aqui, que tem aqui também. Essa é a nossa postura. É a postura de vocês que ainda não ficou pronta. Ela vai ser mexida ainda. Tem lugar aqui, tem lugar aqui. Vocês podem vir pra cá, ó. Podem botar minhas coisas no chão, sentar aqui, sentar ali. Puxa a cadeira aqui de lado, tem aqui. Pode puxar uma cadeira ali na câmera. Obrigada. A oratória. Aí abrange algumas definições que envolvem a homilética. Oratória, discurso, retórica, eloquência, a homilética e o sermão propriamente dito. A oratória é o quê? Arte de falar em público, independente de ser um discurso cristão. O Jackson é professor. Toda vez que o Jackson está ministrando uma aula para os alunos dele, o Jackson está exercendo a oratória. E isso não tem nada a ver com a religião. Isso não tem nada a ver com o discurso cristão. A homilética, nós tratamos esse termo quando a gente está voltada para a arte de preparar um discurso cristão, um sermão, uma pregação. Mas a oratória, ela independe de ser cristão ou não, mas ela faz parte da homilética, tá? É um dos itens da homilética. Oratória, que é a arte de falar ao público, independente de ser um sermão ou não, a arte de falar em público e oratória. O discurso. Discurso é um conjunto de frases ordenadas faladas em público, toda vez que uma pessoa ordena um raciocínio e transmite esse raciocínio em público, está fazendo um discurso. Um político faz um discurso. Então, o discurso também é um dos itens da arte de falar, porém, não necessariamente aplicado ao discurso cristão. Mas, nesse caso, sim. Mas o discurso, ele não necessariamente é cristão. Assim como a oratória. A retórica. O que é a retórica? A retórica são as regras, pequenas regras que juntas elas transmitem aquilo que é necessário para a arte de se falar bem em público. A eloquência. A palavra eloquência, ela tem um significado, o vocábulo dela, ela tem um significado que é elegância ao falar. Quando você diz que uma pessoa é eloquente, você está dizendo que essa pessoa, ela fala com elegância, ela fala com graça. É uma pessoa que ela tem uma postura, uma oratória, um discurso que te prende. Você vê uma postura, uma elegância na pronúncia daquela pessoa. Isso é uma pessoa eloquente. O sermão, vou deixar por último, aqui está ao contrário, mas a homilética, né, que compõe, essas são as definições da arte de falar em público. Oratória, discurso, retórica, eloquência, homilética, que é a ciência que estuda essa arte de elaborar e expor o sermão, e o sermão propriamente dito, que é o discurso falado. Eu botei ele por último, embora que ele esteja antes, porque o sermão é o resultado final disso tudo. O sermão é o produto final de você usar oratório, discurso, a eloquência, a retórica, a homilética, aí você resulta no produto final, que é o sermão, a hora que você discursou ele verbalmente para uma assembleia, se cumpriu do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse aqui na homilética. Amém? A finalidade. O estudo da homilética visa ensinar como preparar e apresentar sermões de maneira mais clara e eficaz.
tudo que tem a ver com a apresentação de uma pregação tem a ver com homilética. Toda vez que você está pensando numa pregação, está desenvolvendo algo, seja um texto longo, seja uma oportunidade de minutos, você está falando com homilética, você está tratando com homilética. Por que você precisa preparar isso de uma maneira organizada e com certas regras a ponto de torná-la mais eficaz? Porque eu preciso que esse sermão ele surta o efeito. O objetivo do sermão não é eu estar à frente, a coisa menos importante na hora do sermão tem que ser o pregador. É a mensagem, é o alcance dessa mensagem, é o efeito que ela vai causar, é a eficácia que ela vai ter sobre o público que está ouvindo essa mensagem. Então é por isso que a finalidade dela, em último lugar, é o pregador. A finalidade disso tudo é a eficácia na transmissão da sua mensagem. Se a sua mensagem ela não surtir os efeitos desejados para a ocasião, não cumpriu o papel. Amém? A gente vai passar aqui por alguns tipos de finalidade que precisa ser alcançado. Faleceu uma pessoa, no meio não tem ninguém evangélico, mas você está lá no funeral e alguém sabe que você é cristão e convida você para trazer uma palavra. Então você precisa ter uma mensagem que seja eficaz para aquele momento. Então aí entra a homilética, é você saber exatamente o que você vai aplicar de uma maneira eficaz para cada situação e você não se perder na exposição daquela situação. Porque nem sempre, irmãos, a gente tem tempo de preparar. Muitas vezes nós somos apanhados meio de surpresa. E nessa hora, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que não dá, a gente vai passar para outro. Você ali é uma referência. Às vezes você é o único crente da família. Aí é um aniversário, precisa trazer uma palavra. Então assim, como que a gente faz nessa situação? As pessoas têm uma expectativa naquilo ali. E talvez essa seja a única oportunidade que você tenha de estar com aquela assembleia reunida novamente. Você não pode desperdiçar a oportunidade. Então a leitura da Bíblia, o conhecimento bíblico, ele é essencial. Tanto o texto do Vai Cortar Cana, quanto esse áudio que o pastor Carlinhos colocou agora no início da aula, eles visam única e exclusivamente ressaltar isso. Sem o conhecimento bíblico, a mensagem já está comprometida. Já está comprometida. Porque eu não posso, a própria palavra diz o que? Tem uma musiquinha que a gente canta para as crianças, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu não posso transbordar daquilo que eu não tenho. Por isso que a gente fala, quem não é ministrado não pode ministrar. Porque você precisa se revestir, se encher, para você dar aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode dar. Então, se você almeja ser um pregador da palavra, se de fato já o é, como alguns aqui de nós que eu sei que são, você precisa estar o quê? Em constante leitura da Bíblia. Porque, primeiro, a palavra é viva. Ela se renova a cada dia. E segundo, você não sabe o tipo de situação que te espera amanhã. Então você precisa estar sempre o quê? Com a espada, em punho. A nossa arma é o quê? A palavra de Deus. Então você precisa estar sempre habilitado, se você for requerido, para você desempenhar uma mensagem que surta a eficácia para que daquele momento, na necessidade daquele momento. A importância da homilética. Sendo a homilética a arte de pregar, deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na face da terra. Nós abrimos a aula com uma mensagem de Jesus dizendo que Deus teve um único filho e ele era pregador. E aqui fala a mensagem de Lucas 16:16, que é o comissionamento de Jesus, que não foi um comissionamento somente para os apóstolos. E o ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Primeiro, o ide está no imperativo. Não é se eu quiser, se eu desejar, se eu tiver tempo.
O id, ele é imperativo. Nós temos que pregar o Evangelho. Isso não significa que todos nós aqui nessa sala teremos um cargo oficial de igreja de pregador. Mas nós somos pregadores. Nós somos pregadores no nosso meio, nós somos pregadores numa fila, nós somos pregadores numa sala de espera de um consultório, nós somos pregadores. Independente de cargo. Tá? O título não comissiona um pregador. O id de Jesus comissiona nós como pregadores. Quando a homilética é observada e aplicada, proporciona ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. Então, qual é o objetivo? Primeiro, da homilética, você como orador ter uma total compreensão do texto. Porque algumas vezes Deus vai te dar um tema, ou a situação vai te dar um tema específico. Você é convidado para a Antônia, vou profetizar. Ela é convidada para trazer uma palavra em um culto de mulheres. Então, mais ou menos, ela já vai saber o tipo de palavra que ela vai dirigir. E o Espírito Santo vai tocar na Antônia. Aquelas mulheres ali, elas estão precisando ser mulheres virtuosas. Fala de Provérbios 31, fala sobre a mulher virtuosa. Então, o Espírito Santo, ele já agiu com a unção sobre a Antônia. Ele já trouxe uma direção para ela de que aquelas mulheres estão necessitando conhecer a mulher virtuosa porque elas não conhecem. Está faltando isso dentro do lar delas. Mas como que a Antônia vai desenvolver isso se ela não sentar sobre a palavra e estudá-la? A parte do Espírito Santo, ele vai direcionar. Mas a nossa parte, que é ir buscar, nós precisamos fazer. E sempre que você tiver uma direção sobre um tema, sobre algo que você vai mostrar, você procure ter a Bíblia em primeiro lugar. Se possível, em mais de uma versão. Porque você não sabe a versão que o teu público, que a tua assembleia está nas mãos. Então você vai pregar com uma fiel para um público jovem que está com a Bíblia viva quase que 90%. Então o ideal é que você veja algumas diferenças de traduções, conheça o público para o qual você vai ministrar e veja se não há um conflito muito forte entre a versão que a maioria ali de repente vai ter, porque a Bíblia dos jovens geralmente não é a mesma Bíblia que a gente usa. Os jovens usam uma Bíblia numa linguagem mais coloquial do que formal. O meu filho caçula, ele tinha uma Bíblia que era de aplicação de jovens, perdeu aí na igreja, agora ele tem uma Bíblia viva. Essa ainda não perdeu porque eu tomo conta dela, mas é uma outra linguagem. Então, ele lê, ele é uma bênção. Ele era pequenininho, quando eu fazia o seminário, e eu deitava, ele deitava assim, eu estudava, ele deitava aqui sobre o meu peito, eu abria a apostila e ele ficava lendo comigo. E era assim, tempo bom, porque agora na adolescência eu não quero mais fazer isso, né? Era outro nível. Glória a Deus, eles são pequenininhos, é muito mais fácil de levar. Mas ele entendia bem. Só que essa Bíblia, eu compreendo que para ele é mais fácil, porque é uma linguagem dele. Então, você tem mais de uma Bíblia, de uma versão, mais de uma tradução, para você pesquisar, isso também te ajuda. Porque se você vê que os versículos de uma tradução para outra, eles têm uma perda muito grande, você precisa adaptar aquilo ali para a realidade das pessoas que estão te ouvindo, sem perder o contexto, né? O que o pastor Silas diz? Texto sem contexto é pretexto heresia. Você também precisa ter o quê? Um dicionário bíblico. Porque você vai usar um texto que, de repente, existe uma palavra ali que você desconhece. Não existe, não é vergonha para ninguém. O único doutor em Bíblia é Deus. Só Ele. Não existe, porque Ele é o original. Não existe nenhum doutor em Bíblia. Existem pessoas que se dedicaram a estudar, glória a Deus pela vida delas, e são pessoas que Deus tem dado revelações muito abençoadas e que ao falar, essas pessoas descortinam situações aos nossos olhos.
Mas não existe doutor em Bíblia. E não é vergonha nenhuma nós encontrarmos um texto, uma palavra, e falar assim, peraí, o que essa palavra aqui quer dizer? Se você pretende usar aquele texto, irmão, não vamos utilizá-lo sem ir no dicionário bíblico para ver o que significa. Porque se alguém perguntar para mim o que significa uma palavra no texto que eu estou usando e eu não tiver conhecimento dela, eu posso ter um descrédito naquele momento. As pessoas podem até se sentir ofendidas. Poxa, ele não se preparou para vir aqui ministrar para mim. E a verdade é que a Bíblia, principalmente as versões mais complexas, que usam palavras mais formais, algumas palavras são de difícil compreensão. Também, se você vai pregar sobre um determinado tema, é bom que você tenha ou uma enciclopédia de temas em concordância ou uma bíblia de temas em concordância. Se você vai escolher fazer uma pregação temática, você pega os temas em concordância e ali você já fica mais fácil para você pesquisar. Hoje a gente tem a internet e a internet é muito fácil, porque você consegue achar temas em concordância com mais facilidade. Qual o cuidado que nós temos que tomar? As fontes de pesquisa. Porque tem muita heresia na internet. Muita. Outro dia eu vi um título, eu estava fazendo uma pesquisa, e eu vi um título assim lindo, um artigo. E quando eu cliquei no artigo, o link era de um site espírita. Mas você olhando o título do artigo, você não dizia. E quando eu olhei lá no www, que veio o endereço da página, era um site espírita. Então a gente precisa ter muito cuidado com as pesquisas na internet para que nós não utilizemos uma fonte que não seja digna, né, da nossa fé. Mas o ideal é que a gente tenha as versões da Bíblia, uma Bíblia inteira com concordância, um dicionário simples de Bíblia, não precisa ser um dicionário completo. Começa com um dicionário simples. Você vai ver que isso vai te ajudar bastante. E pode usar a internet, desde que a gente tenha muito discernimento para usar. O pessoal que chegou depois, não vou falar novamente porque esse tempo de aula vai ser curto, porque a gente usou um vídeo, usou a ilustração do Caipira. A aula, o primeiro tempo, a gente vai ficar 5 segunda-feiras juntos. O primeiro tempo, sempre a gente vai estar falando sobre a parte teórica. E o segundo tempo sempre será com vocês. Qual vai ser o objetivo hoje? Quando vocês voltarem do intervalo, cada um vai vir aqui à frente, vai ter 2 minutos para se apresentar e falar sobre a expectativa pela qual está fazendo o seminário. Simples assim. Qual o objetivo? A cada semana, vocês vão ter uma tarefa diferente para vir aqui à frente. O nosso objetivo, no final, é compactar todas as apresentações de vocês e mostrar como que a rotina de estar aqui na frente falando evoluiu vocês ao longo de poucas semanas. Porque algumas pessoas no primeiro dia podem até demonstrar uma certa retração, mas isso desaparece. A frequência faz com que isso desapareça. E vocês vão ver como vai ser nítida uma evolução quando nós apresentarmos esses vídeos das gravações de vocês. Mas para o decorrer das aulas, a gente vai fazer pequenos esboços, ou de 3 em 3, ou individual, e vamos apresentar assim, coisa pequena, 5 minutinhos, e a gente vai desenvolvendo isso. Porque muitas vezes nós temos palavras, tem muitos de nós aqui, eu tenho certeza disso, que tem cadernos com palavras tremendas escritas que Deus deu, que você foi lá, pesquisou, foi abençoado, mas na hora que a gente está aqui, se a gente não exercitar, é diferente. Às vezes, a gente trava. E isso só é quebrado com a prática. Esse bloqueio só é quebrado com a prática. Eu tenho uma amiga que ela já entrou no seminário 3 vezes. E ela já saiu do seminário chorando as 3 vezes. E ela não consegue concluir. Porque ela sofreu um trauma na infância, ao apresentar um trabalho escolar. As pessoas riram dela, a turma riu e aquilo causou um bloqueio. E a prova, uma das provas finais é sempre teórica.
que é a prova de homilética. É sempre prática, ela precisa apresentar um sermão. E todas as vezes que chega a hora dela apresentar esse sermão, ela cai em prantos e não passa na prova. Ela já iniciou o seminário 6 meses, 3 vezes, e ela já desistiu as 3 vezes, porque ela não consegue falar em público. Isso é uma coisa que precisa de uma cura interior. Ela não é a nossa irmã aqui da igreja, né? Infelizmente, é uma pessoa assim que a gente até gostaria de ajudar, já mandaria para o gabinete com a pastora Denise imediatamente, né? A nossa pastora lá nessa área de cura, ela é uma benção. Mas assim, é uma pessoa que ela precisa de ajuda, porque algo bloqueou. E nós não sabemos se nós precisamos quebrar alguns bloqueios aqui. Então esse é o momento. Se tiver, vai sair todo mundo daqui curado. Porque a gente está em família, né? Nós somos irmãos. Aqui não existe quem sabe mais. Nós estamos aqui, estamos com aquela placa, né? Estamos em construção. Nós estamos aprendendo juntos. E nós vamos nos aperfeiçoar juntos também. Eu vou parar aqui para trazer a palavra de oferta, porque já foi, a gente continua na próxima aula. Como ninguém vai preparar esboço hoje, ninguém vai pregar, a gente pode parar aqui que a gente só vai fazer a apresentação. A palavra de oferta é uma coisa assim, muito rápida que eu queria deixar para vocês. Eu tenho estado muito com Caim e Abel nos últimos dias, entendeu? E eu estava com Caim e Abel nesses últimos dias. Deixa eu ver aqui. E eu estava na parte onde eles vão apresentar a sua oferta a Deus. E a palavra diz que... Deixa eu achar aqui onde eles estão aqui. E Abel a Caim e concedeu ao cabo de dias, eu estou em Gênesis 3, 4, 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas da sua comida. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui não diz só que atentou o Senhor para a oferta de Abel. E esse versículo, ele ficou me martelando nesses dias, né? Aqui diz, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quando nós ofertamos, o Senhor, ele não vê só a nossa oferta. Quando nós ofertamos, o Senhor vê primeiro a nós, depois a oferta. Nós nos apresentamos ao Senhor face a face quando nós colocamos uma oferta diante de Deus. Então, o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Não diz que ele atentou para a oferta de Caim e não atentou para a oferta de Abel. Aí ele desprezou a oferta de Caim e ele aceitou a oferta de Abel. Ele atentou para Abel e para a sua oferta. Então a nossa oferta, ela tem a capacidade de fazer com que Deus, ele atente não só para elas, para nós. Então é esse o sentido que eu queria dar para a nossa oferta nessa noite. Que Deus venha poderosamente atentar para cada um de nós, através da nossa oferta. Porque não foi, ali foi a perfeição da oferta de Abel. Abel trouxe uma ovelha, então ele apresentou a Deus uma oferta completa. Ela tinha carne, ela tinha o sangue, ela tinha gordura, né? Ela tinha os 3 itens da oferta de holocausto que agradava a Deus. E Deus, ele atentou o quê? A oferta era uma oferta que agradava a Deus, ele atentou para Abel. Então que a nossa oferta nessa noite, ela venha fazer com que Deus atente para nós, naquilo que nós estamos precisando, que ele volte à face dele. Amém? Deixa eu ofertar também, que eu estou carente e necessitada de que ele atente para mim. A sua face também, muito mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas ofertas, Deus. Eu te peço, Pai, que a nossa oferta ela venha subir até o Senhor nesta noite como um incenso de aroma agradável. Senhor, nós não entregamos aqui, Senhor, oferta com defeitos. Nós entregamos uma oferta de amor, uma oferta de coração, cada um dentro das suas possibilidades, porque o Senhor sabe que muitas vezes, Pai, o nosso tudo é como o tudo daquela viúva, mas o Senhor sabe que foi o melhor que nós fizemos. Deus, olhe para as nossas ofertas
e atenta para nós por meio delas, e se agrade, meu Senhor Deus, de nós, Pai, que essa oferta venha a ser um memorial diante do Senhor, de tudo aquilo que nós temos entregado, Pai, como propósito de vida no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já posso casar? Que vai ficar na frente. Ai, Jesus. Ai, em nome de Jesus. Eu não sei se eu faço algo muito democrático como você. Vai devagar, tá? Eu aceito. Pode te chamar voluntário. Pode. Eu não sei se será voluntário. Cadê eles já chamaram? Mas o origem da palavra quer dizer elegante da palavra. Ela tem uma origem Eu só queria saber porque semana passada. Aí eu falei, mas ela fez a curva, eu sei, eu tô então, isso aqui eu estou de cada dia chato, está o sonho, hoje é especial, estou no amor dele. Se come fora do corpo, no chão, no chão de quê? Não, é próximo. É casa de eu sou suspeita para falar. Eu sou suspeita para falar. Eu vou de almoço, só de boca por enquanto. Todo mundo trouxe bola, eu trouxe hoje, ó. Vai ter de